Ótimos estudos a todos. Eu vou falar agora de defeitos no negócio jurídico, que são aí referente ao erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, simulação e pinceladas aqui na fraude contra credores, anulabilidade e alguns outros apontamentos importantes. Começando aqui pelo erro ou ignorância, torna o ato anulável se for substancial. O erro ocorre quando existe o desconhecimento de determinada situação que impede a manifestação do seu consentimento de forma límpida. Ou seja, o agente engana-se sozinho, pensa que é uma coisa e é outra, quer dizer, ninguém está enganando ele. Ele sozinho comete o equívoco. Por exemplo, quando compra um produto antigo pensando ser original, sendo que o mesmo trata-se de uma réplica. Então, é problema dele, ele errou sozinho. O erro pode ser substancial ou acidental. No caso do erro substancial ou essencial, o desconhecimento ou a falsa percepção em um negócio jurídico pode acarretar sua invalidade desde reclamar dentro do prazo legal, no caso é de 4 anos, e para que possa existir esse direito. Então é um prazo decadencial, ou seja, o decadencial é para requerer o direito, não é? E, nesse caso são 4 anos. Diferente do prescricional é quando você já tem o direito e não o obtém. Essa é a diferença básica entre decadência e prescrição. Tem até um vídeo no canal aí para quem se interessar. A anulabilidade do ato jurídico por erro só ocorre se o erro for substancial, qual seja, incidir sobre as circunstâncias e aspectos relevantes do negócio e também ser percebido por pessoa de diligência normal. Então, aqui, o que são aspectos relevantes? Por exemplo, um colecionador pensando em estar adquirindo uma peça de marfim, adquire uma de material sintético. Então, esse negócio é anulável desde que percebido por pessoa de diligência normal. Quer dizer, uma pessoa normal não vai perceber que aquilo ali não é de marfim, né? Então, é um erro de direito, quer dizer, dentro do erro substancial é o desconhecimento ou má interpretação de norma jurídica. Também pode gerar a anulação do negócio jurídico. Então, traz aí o artigo 138 do Código Civil. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial, que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Na sistemática do artigo 138, isso já é o entendimento doutrinário, é irrelevante ser ou não excusável o erro, porque o dispositivo adota o princípio da confiança. O erro é substancial quando interessa a natureza do negócio, o objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais. Concerne a identidade ou a qualidade essencial da pessoa a quem se refere a declaração de vontade, por exemplo, no caso de falsidade ideológica, desde que tenha influído nessa de modo relevante. Sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. É o caso do erro de direito, que é o desconhecimento da lei. O falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante, já falado. A transmissão errônea da vontade por meios interpostos é anulável nos mesmos casos em que é a declaração direta. Pode ocorrer a convalidação, ou seja, o erro de cálculo apenas autoriza a retificação da declaração de vontade. Por exemplo, a vontade está certa, o cálculo está errado. Então, autoriza a retificar, não é? O erro não prejudica a validade do negócio quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. É a convalidação.
Ação cabível para a anulação do negócio jurídico é ação anulatória de negócio jurídico por erro. O prazo decadencial para a propositura da ação é de 4 anos. No caso de coação, nós vamos ver à frente, no dia que ela cessar, que é um crime continuado, né? No de erro, que é o caso, dolo, fraude contra credor, estado de perigo ou lesão, nos demais casos, no dia em que se realizou o negócio. Então, é da data da celebração, exceto no caso de coação, é quando ela cessar, porque uma coação ela fica latente até se cessar. No de atos incapazes, no dia em que cessar a incapacidade, lembrando que pelo Código Civil a incapacidade é absoluta até os 16 anos. A partir dos 16 aos 18 ela é relativa. E a partir dos 18 era plena, com exceções legais apenas. Sobre os negócios anuláveis, quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será esse de 2 anos, a contar da data da conclusão do ato. Então, quer dizer, não são os casos aqui expressos que o prazo é de 4 anos, mas quando não se versar a respeito, o prazo é de 2 anos. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se essa for separável. A invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias, mas a dessas não induz a obrigação principal, ou seja, se a invalidade da acessória ocorrer, não implica na invalidade da principal. Se a invalidade da principal ocorrer, implica na invalidade da acessória e pode, desde que as partes sejam separáveis de um negócio jurídico, pode ocorrer invalidade parcial. Também é importante salientar esse aspecto. O erro acidental não impede a realização do negócio, né, ao contrário do erro essencial ou substancial que impede. Então, são questões desprezíveis, razão pela qual o negócio jurídico é válido. Por exemplo, compra um produto de 1 kg com 960 gramas, não é? Então, não impede a realização do negócio, sendo que está lá descrito com 960 gramas. Então, não há nenhum tipo de problema nisso. Agora, o dolo, a invalidade do negócio jurídico por dolo, então aqui também o negócio é anulável. Eu coloquei de amarelo todos aqueles espécies que geram o defeito do negócio jurídico que produz anulação. Nós vamos ver que tem 2 casos apenas de nulidade, que é a coação com emprego de violência ou grave ameaça e a simulação. As demais hipóteses previstas no Código Civil geram a anulação do negócio jurídico. Nesse caso aqui, a segunda hipótese, o primeiro foi erro, é por dolo. Dolo está aí o Pinóquio para representar que a enganação é a mentira, que ocorre um vício de consentimento de alguém que foi enganado pelo outro, né? E provocado com dolo, quer dizer, o próprio nome diz, né? A intenção vem do dolo. Pode ocorrer o dolo de terceiro, inclusive, que gera anulação da mesma forma do negócio jurídico. O terceiro responderá por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Então está limitado aí o efeito. Se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente por ele com perdas e danos. Ou seja, se tiver uma procuração, vamos dizer, e uma convenção entre as partes, quer dizer, aí responde solidariamente. Então, da mesma forma que no erro, o dolo pode ser essencial ou substancial, essa disposição é análoga à anulabilidade do defeito do negócio jurídico advinda do dolo. Só ocorrerá no caso se for substancial ou essencial, qual seja, puder ser percebido por pessoa de diligência normal e a própria importância, a relevância
desse fato em relação à causa do negócio jurídico, ou seja, ele que deu origem ao negócio jurídico, e sem ele o negócio não seria concretizado. Então também é caso de anulação, está aí prescrito no artigo 145 do Código Civil, são os negócios jurídicos anuláveis por dolo quando esse for a sua causa. E existe também a previsão da omissão dolosa, qual seja prevista no artigo 147, que estabelece justamente que nos negócios jurídicos bilaterais o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra haja ignorado constitui omissão dolosa, provando que sem ela o negócio não teria celebrado. Então também é causa de anulação. Por exemplo, na venda de uma casa tem um vício oculto, que não seja conhecido, por exemplo, aquele que comprou pode anular, pedir em ação anulatória o desfazimento desse negócio jurídico. O dolo acidental, da mesma forma que o erro acidental, não impede a realização do negócio, realiza-se o negócio em condições mais onerosas, é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. Então, o negócio jurídico é válido, porém, obriga à satisfação de perdas e danos. Por exemplo, vendeu por um produto muito caro, não é? E o dolo acidental só obriga a satisfação das perdas e danos. Então, esse é a particularidade do dolo acidental. O negócio jurídico é válido, todavia deverá ser indenizado aquele que foi, vamos dizer, afetado na devida proporção de suas perdas e danos, ou seja, consoante o artigo 402 do Código Civil, as perdas e danos correspondem àquilo que o credor perdeu, mais o que razoavelmente deixou de lucrar. Aí nós vamos lá no artigo 186, 187, não é? 944, 927 do Código Civil, em toda aquela normativa da reparação do dano. O dolo pode ser recíproco quando se consubstancia pela torpeza bilateral. A consequência disso é a própria neutralização do delito e o negócio jurídico é válido, ou seja, quando um quer enganar o outro. Então, é válido. Se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma parte poderá alegá-lo para anular o negócio ou reclamar a indenização. Ou seja, isso se equivale. Agora vamos para a opção da coação. A coação pode ser anulável ou nula. São duas hipóteses de coação. Vamos lá. Na coação não há consentimento, quer dizer, a pessoa ela é obrigada, não é? E aí ocorre o fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Então a coação é o temor, né? Gera assim um sentimento de temor, não é? Em virtude de uma perspectiva que possa gerar um dano iminente à própria pessoa que está realizando o negócio jurídico, à sua família ou dos seus bens. Então, existe um vício notório de consentimento, né, provocado ou por coação moral ou por coação física. Quando a coação é moral, advinda aí de uma ameaça ou pressão física ou moral exercida sobre alguém para obrigá-lo a praticar esse negócio jurídico, é causa de anulação, ou seja, o negócio é anulável na coação moral. Todavia, na coação física, quando existe violência, emprego de força física, o negócio é nulo. Gera um temor de dano à pessoa, aos seus bens, etc. Então, empregou coação física, o negócio é nulo. É bom gravar esse slide. Então, a coação pode ser caso tanto de anulação quanto de nulidade do negócio jurídico. Quando a coação for moral, o negócio é anulável. Quando ocorrer
violência física, força física, o negócio é nulo. Então, voltando para a próxima hipótese, nós já passamos o erro, recapitulando o dolo, tá? O Pinóquio, a mentira, a enganação. O erro, a pessoa se equivoca sozinha, a coação pode ser anulável ou nula, né? É o temor, né, que aquela pessoa fica de ter um dano à sua família ou a si mesma. E agora nós vamos para o estado de perigo. O estado de perigo, tá aí o símbolo da radioatividade, o estado de necessidade, são análogos, né, sinônimos, configura-se quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, eu coloco um slide aí de um salvamento aquático, para lembrar do salvamento no estado de perigo, né? Então a pessoa quer se salvar, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte. Então a outra parte tem que saber, não é? E essa pessoa quer se salvar e por isso vicia sua vontade e realiza um negócio jurídico no qual ocorreu o abuso da necessidade da outra parte, a parte se aproveitou da desgraça alheia, não é? Daquele perigo, né? Daquela necessidade da pessoa se salvar e que, inclusive, assumiu obrigação excessivamente onerosa. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá. Então, a princípio, o estado de perigo ele é aplicável para a própria pessoa ou de sua família, em função de necessidade de salvar-se do dano que tem que ser conhecido pela outra parte no estado de perigo ou de necessidade, podendo, a critério do juiz, essa situação se estender a terceiros. Então, existe um vício de consentimento notório, né, gerado justamente pela extrema necessidade da pessoa para salvar si ou sua família, em virtude dela justamente assume uma obrigação desproporcional e excessiva para salvar-se em virtude de iminente, de dano atual e grave. Então o negócio é anulável, não se anulará se for oferecido suplemento para equilibrar a relação jurídica. Nos casos de anulabilidade, não de nulidade, de anulabilidade, que sempre estão em amarelo aqui nessa apresentação, pode ser fornecido suplemento para que se recomponha a equação justa desse negócio jurídico. A lesão, agora é o próximo caso. A lesão também é anulável. Eu coloquei aí o elefantinho machucado, não é? Para lembrar do elefantinho, é lesão. Então vamos falar da lesão. O que é a lesão? Vamos lá, voltando, passando aqui pelas hipóteses anteriores, indo à lesão. Então, a lesão também é um vício de consentimento, gera prestação desproporcional da parte lesada pela inexperiência ou necessidade de uma das partes. Então, aqui não é para se salvar, é necessidade. Vindo do oportunismo, não é? A lesão vem do oportunismo. Por exemplo, empregado compra alimentos na própria fazenda por preço mais oneroso. Quer dizer, é oportunismo, é necessidade, não é salvamento. Então, é muito tênue aí essa diferença. Estou colocando aqui o Rolando Lero, que é aquele cara oportunista da escolinha do professor Raimundo, não é? Para poder contextualizar. O negócio, então, é anulável e não se anulará se for oferecido suplemento para reequilibrar a relação jurídica, característica básica dos negócios anuláveis. Não exige o dolo de aproveitamento e o momento para a verificação da lesão é o da celebração do negócio jurídico. Aí coloco aí duas pessoas assinando o contrato, e diferente da teoria da imprevisão, que ocorre por conta de fato superveniente. No caso da lesão, então, ela ocorre no momento da celebração do ajuste entre as partes. E o contrato pode ser ajustado judicialmente.
Então, finalizando aqui o vídeo, vou falar sobre a simulação, justamente é o caso de nulidade do negócio jurídico. Eu ponho aí um simulador de voo para contextualizar e vermelho, não é? Existe a presença do dolo, a enganação das duas partes contraentes do negócio jurídico. É quando duas partes combinam de fazer um negócio simulado, não é? Visando obter efeito diverso que o negócio aparenta conferir. É um ato bilateral e também pode ser, excepcionalmente, um ato unilateral. A finalidade é enganar terceiros ou fraudar a lei. Haverá simulação quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas quais realmente se conferem, contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, é fraude, né? Os instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados, ou seja, não pode assinar nada pré-datado, e ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. Então, aqui terminamos o nosso vídeo, desejando a todos bons estudos.